Meus irmãos, queridos radioouvintes, nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. O penúltimo domingo do ano litúrgico. O próximo domingo, concluindo o tempo da igreja, o tempo litúrgico, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo. E como nós estamos no finalzinho do ano, a igreja volta mais uma vez o nosso olhar, a nossa reflexão para o final da história, para o final do mundo, para o final da nossa pequena história também. Porque tudo que tem o começo, tem o seu fim. Nada deste mundo é eterno. Tudo é passageiro. Tudo isso que nós vemos, tudo que nós construímos, vai desaparecer. Tudo. Só Deus permanece. Só aqueles que estão em Deus hão de permanecer. Meus irmãos, para ajudar a nossa reflexão sobre essas realidades, a igreja escolheu estes textos tão significativos. O texto de Malaquias, o Evangelho, a segunda leitura da carta aos Tessalonicenses de São Paulo. O que a igreja quer que nós não percamos de vista? Aquilo que falar da morte. A gente não gosta de falar de morte. A morte é sempre alguma coisa terrível. Mas este não é o sentido cristão da morte. Este é o sentido pagão. A morte como uma catástrofe, como o final de tudo. Para nós, não. Para nós que seguimos Jesus Cristo, a morte não é o fim. É apenas o começo da verdadeira vida. Da vida que não tem fim. A vida eterna. Nós devemos refletir sobre a morte, sempre. Refletir. Para quê? Para que nós não fiquemos cheios de orgulhos. Para que nós não fiquemos aí alimentando aquela ideia de imortalidade. Tem pessoas que acham que não vão morrer, vivem como se fossem permanecer para sempre neste mundo. Vive uma vida totalmente despreocupada. Não se interessam pelas coisas da alma. Estão apenas preocupados com as coisas deste mundo. As coisas futuras, as coisas eternas, não faz parte do seu dia a dia. Enquanto nós cristãos não podemos perder essa perspectiva da morte. Por quê? A morte é a única coisa a morte é a única realidade da qual ninguém pode fugir. E a palavra de Deus nos ajuda nesta reflexão. A primeira leitura
tirada do profeta Malaquias, foi escrito num momento dramático da história do povo da Bíblia. Lá pelo ano 520, 530 antes de Cristo, quando o povo de Deus voltou do exílio de Babilônia, quando este povo foi libertado, os profetas diziam: nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos voltar para a nossa terra, e vamos ser um novo povo, e Deus que está conosco, nós seremos um povo diferente, um povo santo, feliz, cheio de paz, cheio de alegria. E o povo voltou, e o que eles encontraram? Ruínas. Jerusalém totalmente destruída, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, já estava tudo cheio de mato, ruínas. O templo que Salomão havia construído não tinha pedra sobre pedra, majestoso templo. As muralhas da cidade totalmente destruídas, os palácios destruídos, não tinha nada. E aquele povo, diante da destruição, aquele pouquinho que sobraram, e com fé no Deus verdadeiro, começou a sentir-se desanimado. Onde está? Onde está a felicidade que nós esperávamos? Onde está a paz? Nós só vemos destruição. Aí Deus, através do profeta Malaquias, vai dizer para este povo: eis que virá o dia abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E este dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Está dizendo, para os maus, para aqueles que passam por este mundo fazendo mal, aquele dia será abrasador, o final dos tempos. Estes vão perecer, mas o que é importante, o que vem agora, para vós, para o povo fiel a Deus, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça. É isso que nós esperamos. Nós estamos neste mundo, como nós rezamos na Salve Rainha, um vale de lágrimas, não é verdade? Nós temos muito mais luta, sofrimento, dor, doença, do que alegrias. A maior parte da nossa vida é luta. Mas para nós que cremos em Deus, vai brilhar o sol da justiça, isto é, a salvação eterna. Cristo vai nos iluminar com a sua luz, isto é, vai nos receber no seu reino. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está nas coisas. Enquanto estamos neste mundo, é de luta. Tem gente tão obtusa que acha, por exemplo, que no mundo tem salvadores da pátria. Tem gente que são colocadas como se fosse um Deus. Um Deus, um Salvador. Não é um guru.
Tem alguns partidos religiosos que são verdadeiras seitas religiosas, que ficam adorando uma pessoa, uma ideologia. Tudo isso passa, tudo isso é porcaria. Para nós esperamos algo mais. Esperamos em Deus. É claro que nós lutamos para que este mundo seja mais humano, seja mais justo, seja mais fraterno. Temos que fazer isto. Mas não achando que aqui está a felicidade, que aqui nós vamos ficar verdadeiramente felizes, realizados. Não, nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa preocupação primeira deve ser com a nossa alma. Essa deve ser a nossa primeira preocupação, com a conversão verdadeira, com a busca de Deus. Por isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos vencendo as dificuldades, sem ter que machucar os outros, sem ter que nos aliar aos corruptos, às mentiras, às falcatruas. Não, porque nós buscamos um reino eterno, um reino que não passa. Vamos dar um salto agora de 500 anos. Vamos para o Evangelho. Mais de 500 anos. Jesus está em Jerusalém. Não sei se vocês perceberam que durante estes domingos do Evangelho de Lucas, que estamos meditando este ano, vamos terminar agora, o ano 3, o ano C, nós estamos sempre meditando Jesus caminhando para Jerusalém. Sempre o Evangelho vai narrando para nós esta caminhada de Jesus para Jerusalém. Agora Jesus já está em Jerusalém. E em Jerusalém ele foi para quê? Para se oferecer em sacrifício por nós. Jesus foi para Jerusalém não para ser aclamado rei, mas para dar a sua vida por nós. E é interessante que Jesus, chegando em Jerusalém, está ali diante do templo, não o templo de Salomão, que aquele foi destruído no ano 584, mas agora o novo templo, o segundo templo, chamado o templo de Herodes, belíssimo. Para vocês terem uma ideia, aquele templo levou anos e anos e anos para ser construído. E no tempo de Jesus, trabalhava na construção do templo, entre pedreiros, serventes, arquitetos, engenheiros, isso, etc. Trabalhava por dia 1000 pessoas. Vocês possam imaginar o que significava o templo. O templo feito de pedras, sólido, belíssimo, era o símbolo do poder, da religião, algo que jamais seria destruído. O templo era o símbolo. Como nos Estados Unidos, acho que em 2001, aquelas torres gêmeas que foram construídas, né, o World Trade Center, não é, lá em Nova York, aquelas torres mostrando o poderio. De repente vieram o quê? Os aviões, não é? E destruíram as torres. Vocês lembram do atentado, né? E todos que estavam ali morreram praticamente, e aquelas torres foram destruídas. Hoje só tem ali um jardim, parece. Era o templo de Jerusalém, naquela época, o símbolo
como aqueles prédios eram símbolos dos Estados Unidos do seu poder, o Templo de Jerusalém era o símbolo do poder e da solidez daquele povo. De repente Jesus chega lá, vendo o povo admirando a beleza do templo, diz para eles: vocês estão admirando isto? Daqui a pouco isso tudo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Foi terrível para eles ouvir isto. Isso vai ser destruído. Claro que Jesus estava fazendo uma profecia, porque com Jesus surge um novo tempo, um novo momento. O velho passou. De fato, 40 anos depois, aquele templo foi destruído pelos romanos e nunca mais foi construído. Foi reconstruído, nunca mais, até hoje. Mas o que Jesus está dizendo é que tudo passa, que nada neste mundo tem solidez. Os grandes impérios do mundo passaram. Parecia que nunca ia passar o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Grego, né? Babilônico, o Império Otomano, tudo isso passou. O comunismo, que chegou para dominar o mundo em 1917, não é? Criou-se a União Soviética, tudo, aquele poderio. Hoje são tudo lixos, tudo lixos. Tudo passa, tudo passa, é isso que Jesus está dizendo. Mas os judeus perguntaram para Jesus: Senhor, se vai ser destruído ao final dos tempos, porque eles acreditavam que aquilo seria destruído só no final dos tempos. E quando vai ser isto? Jesus não disse quando seria, apenas disse para eles: cuidado, cuidado, vão aparecer falsos profetas, dizendo: eu sou Cristo, eu sou isto, faça isto, aquilo, pregando doutrinas perversas. Vão aparecer falsos profetas, falando do fim do mundo, e etc, etc. O que Jesus diz? Cuidado, não sigam esta gente. E nós vemos tantas pessoas indo atrás de falsos profetas, não é verdade? Falsos milagreiros, onde as pessoas se tornam o centro da religião, não Jesus Cristo. Vai um fundador de religião, vai não sei aonde, o missionário, o apóstolo, não sei quem, vai aquela multidão atrás. Não é verdade? Aquela multidão atrás, de homens miseráveis, pecadores, safados, não é? Aquela multidão de gente atrás. Jesus já nos alertou 2000 anos atrás: cuidado, não sigam estas pessoas, porque são falsos. Porque as coisas de Deus não acontecem no barulho, na gritaria. E Jesus vai dizer para nós o que disse para ele, vai para nós: vocês que são meus discípulos, vocês serão perseguidos, vocês serão ridicularizados. Nós ainda no Brasil, ainda não estamos nesse estágio, mas estamos caminhando para isto, não é? Lá no Chile agora, o que está acontecendo lá no Chile? Aqui pertinho de nós, não é? Aqueles terroristas, não é? Que estão lá criando aquela confusão, botando fogo em tudo, estão entrando nas igrejas, estão quebrando as imagens, não é? Um país extremamente católico, e quebrando as imagens,
defecando nas igrejas, aqui pertinho de nós. Numa das imagens, como essa nossa aqui de São João Batista, eles escreviam lá Satã, Satanás. Está acontecendo aqui, as igrejas sendo queimadas, destruídas. Aqui no Brasil, teve, há uns 2 anos atrás, 3 anos, não é? Aquela passeata gay, onde as pessoas, usando crucifixo, imagem, quebrando, defecando, no Rio de Janeiro. Tudo isto, Jesus disse, vai acontecer. Mas se vocês permanecerem firmes, vocês serão salvos. Se vocês não se deixarem contaminar, se vocês forem fiéis, porque vocês não vão perder nenhum fio de cabelo das suas cabeças. É permanecendo firme que sereis salvos. Meus irmãos, diante deste mundo, nós precisamos ter decisões. Aparecem, por exemplo, candidatos aí que são a favor do aborto. E tem cristão votando nesse tipo de gente. Isso é falta de firmeza na sua fé. É falta de coerência. Porque nós precisamos ter atitudes cristãs, atitudes do Evangelho. Tudo aquilo que é contra Jesus, contra a vida, contra Deus, nós não podemos compactuar. Mas porque eu gosto da minha ideologia? Não. Nós precisamos ter atitudes cristãs, permanecendo firmes, que sereis salvos. Que não sejamos fanáticos. Mas Deus me livre os fanáticos. 3 tipos de fanáticos. Tem gente que é fanático para futebol, não é verdade? E é capaz de matar por causa do seu time, não é? Nós estamos vendo isso aí. As torcidas organizadas atacando os outros, só porque está com a camisa do outro time. Só porque torce pelo outro time. Já tem que morrer, não é assim? Nós temos o fanático religioso. Se não é da minha religião, tem que ser perseguido. Nós vemos essas guerras religiosas, sempre houve. Terrível. E o fanático político, que se está do seu lado, pode ser qualquer um, pode ser um bandido, qualquer coisa, mas é o santo, é o profeta, é o guru. Não tem senso crítico, não são capazes de raciocinar. Meus irmãos, Jesus vai dizer que nós precisamos estar atentos, para não nos deixar levar pela onda, mas primeiro pelo Evangelho. Nós devemos nos orientar pelo Evangelho, porque tudo aquilo que está contra o Evangelho, está contra Deus, e eu não posso compactuar com isto. Mas a segunda leitura da missa de hoje, São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, deixa eu explicar para vocês. Lá naquela comunidade de Tessalônica, o que estava acontecendo? Apareceram pregadores cristãos, não eram pagãos, pregadores que estavam pregando o fim do mundo próximo. Jesus vai voltar, Ele está voltando, e vai nos levar todos para o céu. Tem algumas seitas aí que pregam isso, né? O Senhor está voltando e vai levar a sua igreja para o céu. A igreja é o grupinho deles, né? Lá em Tessalônica estava com essa mentalidade. E os cristãos, o quê? Já que o Senhor está voltando, então para que casar? Para que constituir família? Para que plantar? Para que trabalhar? Ele está voltando, nós vamos morrer daqui a pouco mesmo. E começaram a ficar de braços cruzados. E São Paulo
lá onde ele estava, escreve esta carta para eles. Olha o que Paulo disse, que vale para nós também. Olha o que São Paulo diz para eles: irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade, na preguiça. Ociosidade é ficar à toa. Paulo vai dizer: enquanto nós estávamos entre vocês, nós trabalhamos. Com as nossas mãos, Paulo disse, nós, apóstolos, não quisemos ser pesados a vocês, vivendo às custas de vocês. Nós trabalhamos. Paulo, ele trabalhava com as próprias mãos, durante o dia trabalhava, fazia tendas, e à noite pregava para o povo. Nós trabalhamos para não ser pesado a vocês, e para dar o exemplo para vocês. Por isso que Paulo vai dizer, vós deveis seguir o nosso exemplo, trabalhar, para não ser pesado a ninguém. E ele termina assim, ele diz assim: nós ensinamos para vocês, eu ensinei, quem não quer trabalhar, também não deve comer. E continua: eu estou sabendo que entre vocês tem muita gente muito ocupada em não fazer nada. Você entendeu? Estão tão ocupados em não fazer nada. A essas pessoas exortamos, em nome do Senhor, trabalhem para não comer, para não ser pesado a ninguém. Nós vivemos num mundo de preguiça, não é? Olha o que nós vemos, né? Rapaziada, meninos aí de 14, 15, 16 anos, para baixo e para cima, de bermuda, né? Cheio de tatuagem, brinco na orelha, celular na mão. Não é assim? É aquela geração do neném. Mas por que significa neném? Nem estudam, nem trabalham. Não é? Neném. Nem estudam, nem trabalham. Para que trabalhar? A minha avó é aposentada, eu preciso de comprar drogas, eu vou lá e tiro o dinheiro. Minha mãe tem pensão, eu tenho bolsa disso, bolsa daquilo. Então, para minhas drogas, para minhas coisas, eu tenho alguém que dá. É isto? O Brasil não é isto atualmente? É isto. O que está acontecendo? De uns tempos para cá no Brasil, está nascendo uma geração de parasitas. Parasitas. Que não trabalham, não estudam e ficam aí parasitas, né? Você sabe o que é um parasita, né? O piolho é um parasita, né? Porque ele alimenta do sangue da cabeça das pessoas, não é isso? O piolho é um parasita. São verdadeiros piolhos, não é? Se alimenta do trabalho do pai, da mãe, da avó e tudo. Se não der, rouba e vai por aí. E não pode trabalhar no Brasil. Não pode trabalhar. De menor não pode trabalhar, mas pode roubar, pode fumar droga, pode isso, pode traficar, pode tudo. Só não pode trabalhar. Que coisa triste. Bem-aventurado o pai e a mãe que ensinam seus filhos a trabalhar desde cedo. Vão ter uma família bonita. Quem não ensina seus filhos a trabalhar, estão criando malandros. E depois vão chorar lágrimas de sangue, tarde demais. Tarde demais. Por isso que Paulo diz, quem não trabalha, não deve comer. E a criança tem que aprender o valor do trabalho desde cedo. Do trabalho, do estudo, do sacrifício, da luta. O negócio da criança, tudo que quer, tem na mão. Quer aquele brinquedo, já tem 1 milhão de brinquedos em casa. Mas quer aquele brinquedo, vai lá e compra. Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Você morreu?
Você morreu que não ter passado por dificuldade? Não aprendeu a viver? Não aprendeu a lutar? Por que as crianças não têm que passar por isso? Está tudo errado. Tudo errado. Nós, se continuarmos assim, nós vamos ter uma geração de parasitas, né? Verdadeiros parasitas. Por isso que São Paulo diz que quem não trabalha também não deve comer. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude e que essas palavras possam de fato cair no nosso coração e transformar a nossa vida, a nossa mentalidade. Estamos praticamente no último domingo do ano litúrgico, depois vamos entrar na preparação para o Natal, né, etc, etc. Então vale a pena a gente refletir sobre isto. Como que eu estou me preparando para o encontro com Deus? No trabalho, na luta, no sacrifício, na fidelidade a Nosso Senhor? Ou estou vivendo uma vida folgada? Uma vida folgada. No reino de Deus não tem lugar para os folgados, para os preguiçosos. A preguiça é um pecado capital. Capital. São 7 pecados capitais, dos quais, por que capital? A palavra capital vem de cabeça. Destes 7 pecados capitais, nascem as multidões de pecados que nós conhecemos. Então a preguiça é um pecado capital. E às vezes nós temos preguiça, não só de trabalhar, mas de estudar, de conhecer as coisas de Deus, de estudar o catecismo, de estudar a palavra de Deus. Temos preguiça. Não nos esforçamos nada. Então é lutando, é trabalhando, que nós vamos um dia chegar ao reino do céu. Que para nós vai brilhar o sol de justiça, que é nosso Senhor.